Olá pessoal, eu vim aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Na verdade, eu vim falar sobre ela própria, o poder transformador que existe na palavra que Deus deixou aqui no mundo para mim e para você, e como Ele quer transformar o seu coração através dessa palavra. E o título dessa mensagem é meio engraçado no começo, mas você vai entender por quê. Deus mudou a minha vida dentro de um banheiro. Quando eu era um adolescente, eu lembro que eu estava naquela fase de descobrir o mundo, de descobrir as coisas que o mundo oferecia. Eu lembro que eu comecei a perder a minha esperança nas coisas dessa terra, nas coisas desse lugar passageiro que a gente vive. Conforme eu ia crescendo e vivendo as experiências da vida, o meu coração se sentia vazio, se sentia cru. Eu já tinha entregado a minha vida para Jesus, na verdade tido uma primeira experiência com Ele em um acampamento, onde eu sentia a presença de Deus pela primeira vez na minha história. Mas só que eu nunca tinha caminhado com Ele verdadeiramente. Nessa época, quando eu era adolescente, na minha casa havia um grupo, uma célula, um pequeno grupo que se reunia para falar sobre a palavra de Deus e eu tinha que participar, obrigado, porque minha mãe obrigou a ter esse grupo lá em casa e eu participava, fazer o quê, né? E metade da minha família era cristã e me ensinou a viver nos caminhos do Senhor, os meus avós, a minha mãe, e a outra metade, a parte do meu pai, não. E eu lembro que eu vivia esse dilema dentro de casa, mas participava desse grupo. E um dia teve um pastor que foi pregar lá nessa célula, nesse grupo, e ele fez uma pergunta que me deixou intrigado. Eu sempre fui na igreja desde que eu era pequenininho, ia em todas as escolinhas bíblicas, eu lia um versículo ou outro que o pastor pedia para ler, sabia até mexer na Bíblia e achar um versículo, mas só que eu nunca tinha sido impactado pela palavra. E esse pastor, ele perguntou assim: quem aqui já leu um livro inteiro da Bíblia, pelo menos levanta a mão? E eu não levantei, porque eu nunca tinha lido um livro inteiro da Bíblia. Eu falei, como assim? Eu nunca li, mas eu sempre fui na igreja e eu me senti desafiado. Eu falei, nossa, esse pastor fez essa pergunta e eu nunca li um livro inteiro, então, quer saber, eu vou ler. Naquele mesmo dia eu fui pro meu quarto, eu peguei a minha Bíblia, e eu comecei a ler um capítulo da palavra e logo me enjoei e larguei de lado. Só que aquilo me deixou tão incomodado, mas tão incomodado, que eu tinha deixado a Bíblia na mesa de cabeceira do lado da minha cama e todas as vezes que eu ia deitar parecia que ela olhava para mim e eu olhava para ela e ela olhava para mim e eu olhava para ela e eu comecei a ficar, meu Deus do céu, eu acho que eu preciso ler esse negócio. E teve um dia que eu peguei a Bíblia na mão, eu abri no Evangelho de Mateus e algo sobrenatural aconteceu dentro do meu quarto, comigo sentado na minha cama, com este livro aberto. Eu comecei a ler o Evangelho de Mateus e parecia que Deus tinha me pegado e transportado para dentro desse livro. E conforme a Bíblia contava no livro de Mateus a história de Jesus, parecia que eu caminhava junto com ele. Parecia que quando ele pregava no Sermão do Monte, ele estava falando diretamente para mim. Eu comecei a perceber o quanto que eu era pecador, o quanto que eu era podre e eu precisava dele. Eu percebi o quanto que Jesus me amava e o quanto que ele me queria perto dele. Eu comecei a perceber que a minha vida era totalmente vazia sem essa palavra. E eu comecei a me apaixonar por esse livro e a própria Bíblia vai falar a respeito dela, que ela é viva e eficaz. A palavra fala, esse livro é vivo. E parecia que quando eu precisava de respostas e eu ia ler a Bíblia todos os dias no meu quarto, eu achava as respostas para a minha vida. Quando eu estava sem esperança, eu achava esperança nesse livro. Quando eu estava machucado, eu achava cura nesse livro. E a minha vida mudou para sempre. Só que aconteceu que eu queria muito jogar bola, ser um jogador, e eu precisei fazer uma cirurgia nos meus 2 pés. E eu fiquei basicamente 1 ano parado sem conseguir andar. Mas só que eu estava apaixonado, em amor, por esse livro aqui. E durante esse tempo, eu comecei a ler a palavra de Deus como nunca. E eu me apaixonava, e eu sentia a presença de Deus cada vez mais. E eu comecei a ter vida de oração, até que o meu pai começou a perceber
E o meu pai, ele tinha um grande medo, porque alguns amigos dele tinham virado fanáticos religiosos e ficado meio malucos. E ele olhava para mim e com carinho, ele achava que eu ia ficar maluco também, porque ele não entendia o que estava acontecendo no meu coração. Eu não estava ficando maluco, eu estava sendo transformado, eu estava descobrindo um Deus que me ama, um Deus que te ama. E o meu pai ficava muito bravo todas as vezes que ele chegava em casa e me via lendo a Bíblia. E eu não queria machucar meu pai. E por causa disso, todas as vezes que ele chegava em casa e eu queria ler a palavra de Deus, eu me trancava dentro do banheiro para eu poder ler a Bíblia, e lá eu passava horas. E eu lia a palavra, e eu me ajoelhava do lado do vaso e eu orava, e Deus me transformava, e Ele falava dos planos dele para mim, e eu fiquei apaixonado por esse livro. Deus mudou a minha vida dentro daquele banheiro. Foi naquele lugar, foi dentro do meu quarto que Deus me deu as promessas mais lindas. Foi ali que eu conheci o meu Salvador. E eu quero te dizer que não existe como você se chamar cristão e não ter contato com esse livro. Não existe como conhecer Jesus e o caminho da salvação e não ler a palavra de Deus. Não existe como ter transformação e esperança verdadeira se você não for alguém que se dedica a ler esse livro. Eu conheço tantas histórias de pessoas que foram transformadas por esse livro. Eu me lembro da história de um homem muçulmano que vivia em um país onde é proibido você ser cristão, que tinha uma única igreja só para dizer para as Nações Unidas que tudo bem, existia algum cristão lá. Esse homem, ele era muito conhecido no seu país porque a sua família era muito rica e aparecia na televisão. E um dia esse homem, ele vai estudar fora e fica no mesmo quarto que um cristão. E esse cristão compartilhou um pouco de Jesus e da fé com ele, mas ele não deu bola e volta para o seu país, onde era proibido ser cristão. E de repente, quando ele estava lá no seu país, ele começa a ser incomodado pelo que ele tinha ouvido a respeito do cristianismo. E fala, olha, será que aquilo é real? E ele via os muçulmanos matando tanta gente, fica frustrado com a religião muçulmana, e ele viaja até esse lugar no país dele, onde tinha essa única igreja, e quando ele chega lá, ele vai e ele pede para o pastor, olha, eu quero uma Bíblia. Mas o pastor reconheceu ele era famoso. Ele falou, não, eu não vou te dar uma Bíblia, isso daí é uma ciladinha, você quer me prender. E daí ele volta. Mas vai mais uma vez e pede para o pastor, pastor, eu quero uma Bíblia. Não, de novo, e vai a terceira e fica insistindo até que o pastor, uma hora morrendo de medo de morrer, dá uma Bíblia para ele. E esse homem, do mesmo jeito que Deus agiu comigo, começou a ler a palavra de Deus. E a Bíblia começou a transformar a vida dele. E quando ele é transformado pela palavra, o que ele fazia? Ele pegava essa Bíblia, entrava no carro dele, tinha o carro dele e o carro da família. Ele escondia a Bíblia para a família não perceber, porque a família não podia perceber, senão ele ia ser morto pela própria família. E escondia no porta-luvas do carro que só ele usava. E ele dava uma fugidinha e sempre ia lá e lia a palavra de Deus. Só que um dia, sem querer, ele empresta o carro dele para a família usar. E de repente ele recebe uma ligação da família falando, nós precisamos nos encontrar com você na sua casa. Na hora, ele se lembrou da Bíblia que estava no porta-luvas e ele já sabia o que ia acontecer. A família ia vir para matar ele. Ele sai com um outro carro desesperado, vai até uma praia e cai no sono. Quando ele cai no sono, Jesus aparece para ele numa visão e fala assim, eu vou cuidar da sua vida. Pegue o que você tem, não volte a pegar mais nada, só com o que você tem aí e vai para tal lugar. Aquele homem acorda. Ele fala, eu acho que isso foi loucura da minha cabeça. E ele fala assim, Jesus, se for o Senhor, que aconteça de novo. Ele dormiu. O mesmo sonho aconteceu. Então ele entendeu que era Jesus falando com ele. Ele foi para um seminário bíblico, estudou a Bíblia, foi transformado pela palavra. E hoje é um missionário que há pouco tempo atrás eu tive contato com ele. E vive pelo poder da palavra de Deus. Eu lembro de outra história de um pastor que eu conheci lá na Suécia. E que ele falou assim, nós precisamos entregar Bíblias naqueles lugares onde estão sendo ocupados pelo Estado Islâmico, que eles estão matando cristãos.
E nós precisamos de alguma maneira chegar lá, porque os cristãos não têm conseguido chegar e levar a esperança para aquele povo que está totalmente sem esperança no meio da guerra. E o que ele faz? Ele consegue comprar 2 drones do exército americano imensos. E eles criam pequenas bíblias virtuais, assim, desse tamanhozinho. E de noite, quando toda a guerrilha estava dormindo, eles vão com aqueles drones. E os drones eles abriam e caíam aqueles aparelhinhos que tinham a Bíblia inteira. Hoje eles já têm informações de igrejas escondidas que foram transformadas e pessoas se converteram só por se encontrar com aquele aparelhinho e começar a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Você vai ver nesse vídeo aqui que eu estou gravando uma cena enquanto eu falo de alguns chineses que receberam a palavra de Deus pela primeira vez. Na China é proibido você ser cristão, professar que você se converteu. E esse vídeo mostra a primeira vez que alguns chineses que tinham se convertido receberam a palavra de Deus. Querido, eu estou gravando esse vídeo para te dizer o seguinte: você precisa desse livro aqui. Não existe como você mudar de vida, não existe como você ter esperança, não existe como você conhecer Jesus se você não lê a palavra de Deus. Quando nós chegarmos diante do trono de Deus, eu acredito que muita gente vai ficar sem graça, cheio de desculpa, para tentar explicar por que não leu a palavra de Deus. Porque não teve tempo, porque estava com preguiça, porque estava aberto num canto da casa, achando que porque estava aberto num salmo, aquela Bíblia ia proteger a casa. Não, não é assim que funciona. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus quer falar contigo. E existe um poder transformador nessa palavra, e eu quero que você entenda que ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Se você quer viver vida de verdade, se você quer ter esperança, se você quer ser transformado, se você quiser viver algo real, viva a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e Ele vai fazer algo incrível na sua vida. Eu fui transformado no meu quarto e dentro daquele banheiro. Eu não sei aonde você vai ser transformado, mas eu sei como você pode ser transformado. Através desse livro, através da palavra de Deus. Comece a ler pelo Evangelho de Marcos e depois continue. Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que essa palavra fique no seu coração e que tenha acendido uma chama para que esse livro venha fazer diferença na sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.